Muito bem, agora está aqui, aparece aqui esse seu Samuel Pinheiro Guimarães, dizendo que o governo não sabia nada sobre os coitadinhos dos atletas que foram mandados de volta para Cuba. Como eu anunciei aqui, 2 semanas atrás eu disse, olha, esses caras pediram asilo no lugar errado, o Brasil, vamos dizer, é sucursal de Cuba, o que Fidel Castro mandar fazer, vai todo mundo fazer, todo e bater continência e dizer sim, senhor patrão, tá certo? Eles vão fazer, eles são exatamente isso e sabem que são. E pior, em privado, entre eles se orgulham de ser isso. Para fora dizem não, mas dentro, nossa senhora, quando batem continência com o Fidel Castro, eles choram. Cada vez que vê Fidel Castro, eles ficam emocionados, tá certo? É um negócio horroroso, tá entendendo? Quer dizer, é uma adoração a um monstro. Você pega assim, uma estátua de merda, tá entendendo? É o Fidel Castro e eles adoram, eles veem isso, eles choram. Porque lembram da sua juventude, quando eles lutavam contra a ditadura. Lutavam contra uma ditadura que matou 300 guerrilheiros armados, tá certo? E lutava a favor de uma ditadura que matou 100 mil civis. Toda essa gente, esses pseudo-heróizinhos que combateram a ditadura em 74, estavam todos a serviço de Cuba e sabem disso. E os mais sinceros entre eles confessam, jamais quisemos a democracia, nós queríamos aqui um comunismo cubano mesmo. Então como é que vão ser heróis da democracia, porra? Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Tá? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Tá? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente. Né? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura. Os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam o respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado. Eles começaram a matar a gente antes de 64. Quando era em 63, já tinha guerrilha armada. Inclusive com a ajuda, sabe de quem? Do seu Ted Kennedy aqui. Ted Kennedy que deu dinheiro para o Jim Jones. Lembra o Jim Jones, aquele que fez o suicídio coletivo? Né? O Jim Jones montou uma rádio comunista no Nordeste para as ligas camponesas com dinheiro dado pelo Ted Kennedy. Isso em 63, você está entendendo? Quer dizer, quando houve o golpe, já está a Revolução Comunista em processo avançadíssimo. E daí os caras vão dizer que fizeram guerrilha para reagir contra a ditadura, contra a extinção das liberdades no Brasil. Ora, que porra é essa? Tá certo? O erro não foi combater esses caras, o erro foi dar anistia para eles. E por quê? Porque aqueles milicos que estavam lá, João Batista Figueiredo, eram uns fracotes. Os caras não fizeram nada, tá entendendo? Eles foram lá com a missão, tiveram muito poder, não cumpriram a missão, tá certo? E ficaram atrapalhados, se atrapalharam no meio do caminho, quer saber, vamos entregar o abacaxi rapidinho. Tá certo? E entregaram nesse ato de covardia chamado anistia. Tá certo? Porque isso foi covardia. Jamais se poderia ter dado anistia a esse monte de bandido delinquente. Tá certo? Esses caras tinham que estar fora da política até hoje, tinham que estar tudo na Europa. Eles não estavam passando nada mal, estavam tudo em Paris, vivendo em apartamento triplex, que estavam reclamando, porra. Né? Todo esquerdista, todos, sem exceção, são vigaristas, mentirosos, canalhas. Isso quando são bandidos, criminosos mesmo. Você quer ter um exemplo? Está aí essa ministra Dilma Rousseff que vive aí cagando regra, para cima e para baixo, né? A Dilma Rousseff foi uma das pessoas que participaram do assalto ao cofre da amante do Adhemar de Barros, tá certo? Nos anos 60. Né?
E nesse cofre, segundo consta, havia 2.600.000 dólares. Seria o equivalente hoje a uns 20 milhões de dólares, né? E cadê o dinheiro, dona Dilma? O que a senhora fez com tudo isso? Né? Não vai dizer que a guerrilha gastou tudo isso aí para comprar arma, não é possível. Né? Cadê a grana, dona? A senhora tem que ter a obrigação de explicar isso aí. Quer dizer, como é que se pode conversar com uma mulher dessa, né, e achar que, vamos dizer, a nossa divergência é apenas uma divergência de ideias? Não, entre eu e a dona Dilma tem um abismo moral absolutamente intransponível. Eu não sou capaz de participar de um assalto e pegar 2 milhões e não sei quantos mil dólares e sumir e depois volto para a política, né, cagando regra de moralidade. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu primeiro tenho que prestar conta. Olha, gastamos nisso, está aqui, sobrou tanto, pertence aos cofres públicos. Agora, eles acham que tudo isso que eles fez é bonito, porque se roubou para eles mesmo, é bonito.